Hoje a minha intenção é mergulhar nas Escrituras Sagradas buscando também uma identificação. Buscando identificar o olhar de Jesus para as mulheres. Hoje eu vou me aventurar. E preciso já de antemão pedir todas as desculpas caso eu cometa algum erro aqui, porque inclusive falo de um lugar que não é meu. Mas acho importantíssimo falar disso nos tempos que vivemos uma misoginia, em tempos que vivemos um espírito de violência verbal e muitas vezes também corporal. Eu acho que nós precisamos identificar, perceber qual é o olhar de Jesus para as mulheres. Eu acho importante isso. Afinal, somos seguidores do Cristo. E se somos seguidores do Cristo, tenho a impressão que nós precisamos identificar como é que Ele olha para as mulheres, como é que Ele as trata, como é que é essa relação. E hoje eu vou mergulhar nesse processo. Terei uma dinâmica um pouquinho diferente. Semana passada eu já li alguns textos no meio da minha reflexão, e hoje eu vou começar a reflexão com a leitura já do texto, mas vou ler 2 textos. Vou ler 2 textos que estão em evangelhos diferentes. E são 2 histórias de Jesus se relacionando com uma mulher. E por que vou fazer isso? Porque eu não quero que fique a impressão, lendo apenas uma história, que aquele gesto, aquela expressão, a forma, a relação de Jesus foi um caso fortuito, um acaso. Não. Porque são 2 histórias de 2 pessoas distintas, narrada, percebida por 2 pessoas também distintas. E aí eu tenho a impressão que isso nos aponta, de fato, como é que Jesus se porta na relação com a mulher. E o primeiro texto que eu quero dividir com vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 43 até o verso 54. Quero, junto com vocês hoje, tentar identificar como é que Jesus se porta diante da desigualdade de gênero, algo que está tão em voga. Lucas 8, 43 e 54. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim, Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. No meio da multidão, uma mulher, há 12 anos, sofre de um sangramento constante. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles fora capaz de ajudá-la. Ela esgueirou-se, se esticou por trás de Jesus e tocou a borda de sua roupa. Na mesma hora, no mesmo instante, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: quem me tocou? Ele não tem resposta. E ele insiste. Alguém me tocou. Senti um poder saindo de mim. Em outras versões mais clássicas, que eu acho lindo, diz assim: porque saiu virtude de mim. Saiu o bem, o bom. Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou. E aqui é importante esse detalhe, trêmula diante dele. Contou sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante em que tocara. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Agora abra comigo
o Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. De novo, um mundaréu de gente estava à sua volta. Lembre que no primeiro texto também uma multidão. E ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, essa mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador. Eu tenho a impressão que queriam que Jesus fosse de alguma maneira até meio preconceituoso, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher, aqui outro detalhe interessante, a mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Amém, até aí. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um tempo de oração. Jesus, que nós juntos, debruçados sobre a sua palavra, possamos ouvir a sua voz, possamos nos converter à imagem e semelhança de um Deus plenamente compaixão. Que nessa noite, Pai, através dessas duas histórias, dessas duas mulheres, nós possamos aprender um pouco mais o que é ser filho de Deus. É assim que eu te peço, no seu doce nome. Amém. Primeira coisa que eu gostaria de repartir, compartilhar com vocês, que talvez seja lugar comum, mas eu preciso fazer isso, é: não abrace o espírito da multidão. Ele pode matar. Nas duas histórias, há uma multidão. Nas duas histórias, há um aglomerado de pessoas, estão juntas, naquele espírito quase que de manada, não conseguem se dar conta das coisas importantes. Aliás, há um profeta das ruas que diz que a multidão é um monstro sem rosto e coração. E eu tenho a impressão que de fato é. A multidão muitas vezes se torna um grande monstro, não tem afeto, não tem coração. Por isso fica a dica: cuidado, muito cuidado, para não abraçar esse espírito de manada. Porque normalmente esse espírito de manada deixa os que mais precisam de cuidado, de olhar, de compaixão, desassistidos. Normalmente, no espírito de manada, vou remeter a uma parábola de Jesus. No espírito onde as 99 ovelhas estão, normalmente, se a gente não se dá conta, não se lembra que uma se perdeu. Então, cuidado, muito cuidado, porque o olhar de Jesus, a postura de Jesus, tem uma impressão, que nunca é no espírito de manada.
ele tem um senso crítico, ele analisa, ele percebe, ele escuta, ele pondera, para depois se posicionar. Mas agora vamos para o texto. Deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue perceber o preconceito, a violência, a misoginia nas histórias que lemos? Você consegue se dar conta disso? Você consegue perceber que há um espírito ali que não olha para a mulher, ou para as mulheres, melhor dizendo. Há um espírito ali cheio de indiferença. Veja comigo. Na primeira história narrada em Lucas, nós temos uma mulher que sofria de hemorragia há muito tempo. Há muito tempo. 12 anos. E deve ser assim um negócio que, só de eu pensar, já me gera uma angústia absurda. Porque 12 anos, ali sofrendo essa hemorragia, não deve ser nada fácil do ponto de vista do cuidado. Mas há um detalhe, aliás, detalhe não, há algo muito importante, que é um agravante. Nessa sociedade, uma mulher que está num período de menstruação não pode chegar perto de ninguém. Aí você imagine uma pessoa que faz isso todos os dias durante 12 anos. O quão solitária, o quão afastada, o quão marginalizada ela é. O quão impura ela é na percepção daquela sociedade. E me diz uma coisa, o que essa sociedade faz diante de uma mulher assim? Deixa eu fazer uma outra pergunta, porque essa sociedade, posso me dar o direito a fazer isso? Essa sociedade é uma sociedade patriarcal. O que os homens, eu e você, barbados, assim como eu e você, fizeram? O que eles fizeram? Eu não sei se você se deu conta, mas quando essa mulher vai até Jesus, na busca da sua cura, na busca da restauração da sua vida, eu não sei se você se deu conta, mas o texto diz que ela se esticou para tocar a Jesus, mas ela vem por onde, você se lembra? Por trás. Porque ela é tão marginalizada, e ela é vista de uma maneira tão impura, que essa mulher ela não pode se relacionar, ela não pode olhar na face de ninguém, muito menos de um homem. Então ela vai por trás e toca Jesus. E há um outro detalhe na história, que eu fiz questão de pontuar. Diante da circunstância, diante dessa história, quando Jesus pergunta, quem me tocou? E ele insiste, quem me tocou? E ela percebe que não tem jeito, que ela vai precisar falar. Ela se posiciona mais trêmula, com medo, assustada. Porque diante de uma sociedade majoritariamente violenta, preconceituosa, ela já tem a preconcepção que aquele homem, muito provavelmente, também o será. Mesmo ele sendo Jesus. Então ela está assustada. Ela está sim, de fato, com medo, trêmula. E aí eu não sei você, mas quando eu leio essa história eu tenho a impressão de ter uma dor imensa nisso. Há um medo gigantesco nessa história. Muito medo. Agora vem comigo em João, na outra história. A mulher que foi pega em adultério. Nessa história, os homens são prestativos. Nenhuma não fazem nada. Na outra, são proativos. Muito proativos. Pegam a mulher. E
a colocam diante de todos, a coloca diante de todos. Expõe essa mulher. Ridiculariza essa mulher. Afinal, eles cheios de verdade, a lei os autorizava a fazer isso. E aqui há um estalo importante para eu e você, que nos dizemos seguidores do Cristo e que lemos as Escrituras Sagradas. Muito cuidado, viu? Algumas autorizações da lei nada tem a ver com a vida. E se nada tem a ver com a vida, vá com calma. Porque em Jesus o que vale é a vida e não a lei. Então vá com calma. Mas a Bíblia diz, então Jesus diz de outro jeito. Calma. Não sei se vocês também se deram conta. Nessa história, depois de Jesus lançar uma pergunta bombástica, eles vão indo embora e a deixam ali. Me diz uma coisa, quem foi que trouxe a mulher até aquele espaço? Mas agora que ela não serve mais para eles desembocar, para eles de alguma maneira desaguar o seu ódio, ela não vale mais de nada. Então, deixa lá. Um objeto. E esse é outro detalhe importante, porque Jesus trata isso de outra maneira. Aqui nessa história, eu fico com a sensação de uma crueldade imensa. Aliás, eu fico com a sensação que às vezes tenho uma impressão, às vezes não, tenho quase certeza que isso paira em nosso meio, uma hipocrisia gigantesca. E se tem algo que na mensagem do Evangelho precisa ser tratado com muito critério, é hipocrisia. Jesus, em nenhum momento, em nenhum instante da sua história, Jesus aponta o dedo para quem de alguma maneira vacila, escorrega, porque é humano. Mas Jesus tem um olhar muito criterioso para quem é hipócrita. Jesus tem um olhar muito criterioso para quem diz uma coisa, mas no fundo, lá no fundo, é um sepulcro bem esquisito. E aqui é um detalhe muito importante. Então, deixa eu lhe perguntar novamente, você consegue perceber nessas duas histórias algo demoníaco? Você consegue perceber nessas duas histórias um espírito do mal? Não sei você, mas para mim fica muito claro que existe uma sociedade aqui doente, cheia de iniquidade, maligna. Eu percebo nos relatos e fico com a impressão que a indiferença está lá, nua e crua, para quem quiser ver e perceber. Mas as pessoas não percebem por causa do espírito de manada. Tenho a impressão que essas duas histórias, de alguma maneira, traz a valorização da violência, do ódio, sabe? Em nome da moral e dos bons costumes. Aliás, essa é uma ferramenta muito utilizada. Moral e bons costumes. E aí eu destilo ódio. E nós, 2000 anos depois, em pleno século 21, em alguns momentos, alguns não, diversos momentos, percebemos movimentos, reações, gestos muito parecidos. Talvez, inclusive, presenciamos. Talvez estejamos no meio da multidão, simplesmente assistindo. Não sei você, mas isso me assusta. E muito. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E se o amor esfria, deixa eu lhe dizer uma coisa, a vida acaba.
Não há vida sem amor. Não há. Como assim, Will? Deus é amor. Se não há amor, não há presença de Deus entre nós. Se não há presença de Deus entre nós, desculpa lhe dizer, mas vivemos um verdadeiro inferno. Então nós estamos fadados, estamos condenados ao inferno, Will, diante da circunstância. Eu te respondo, cheio de esperança, graças a Deus não, porque também a Bíblia diz em Provérbios 28, que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança a misericórdia. De qual pecado você está falando, Will? Indiferença, intolerância, preconceito. Se você, assim como eu, estiver disposta a, de fato, olhar para os seus pecados, para os seus momentos de preconceito, de intolerância, de indiferença, de ódio, de raiva, e deixar isso de lado. Se você tiver um estalo de consciência, saiba de uma coisa, você alcançou misericórdia. Isso significa que o amor acabou de brotar novamente. Jesus, o bendito Filho de Deus, é aquele que fez da compaixão a sua arma de combate. Vou repetir para você guardar isso de uma forma muito clara. Porque nos últimos tempos, essa palavra arma tem sido muito utilizada. Jesus fez da compaixão a sua arma de combate contra a crueldade. Jesus fez do afeto e da graça a sua oposição contra o mal. E isso é a possibilidade da nossa salvação. É exatamente pelo Filho de Deus encarnar esses valores. É exatamente pelo Filho de Deus conseguir destilar graça, compaixão, generosidade, cuidado, que eu e você podemos ter salvação. Se nós nos conscientizarmos disso, se nós entendermos que, de fato, os valores de Jesus são os valores que eu devo seguir, sim, nós podemos, sim, deixar os nossos pecados de lado e alcançar um projeto chamado Reino dos Céus, onde Jesus diz que está entre nós, mas também que pode deixar de estar por causa da indiferença, do ódio, da intolerância. Cabe a mim e a você nos darmos conta e entrarmos num processo de conversão, para que o reino de Deus seja de fato frutífero. Diante disso, eu quero deixar duas coisas importantes para vocês. Primeira, a compaixão de Jesus nos dá dignidade. A quem? A todos e todas. Alguém me tocou. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Que coisa linda, que expressão linda. Que mensagem linda Jesus está dando. Diferente da história que nós lemos em João, onde os homens trazem uma mulher que foi pega num vacilo para expor, Jesus tenta iniciar um diálogo de uma forma muito diferente. Ao invés de ele ser vil, ao invés de ele ser de alguma maneira desonesto com a história, ao invés de ele ser indecoroso com a situação, Jesus, diante da mulher que está ali com fluxo de sangue, quer fazer algo extraordinário. E essa é outra palavra importante, porque só faz algo extraordinário quem sai do espírito de manada. Quem vai no espírito de manada só faz as coisas ordinárias. E eu não sei você, eu tenho a impressão que vida abundante, vida plena é repleta do extraordinário. Não é do ordinário. Então Jesus quer fazer algo extraordinário. Ele quer vê-la, olhar nos olhos. Quem me acompanha já ouviu reflexão minha e sabe que para mim isso é lindo, porque olhar nos olhos é um dos pilares do amor. Sabe qual é? Respeito. Não existe nenhuma tradução melhor para a palavra respeito que não olhar para.
Jesus quer olhar para aquela mulher. Onde ela quer se esconder, onde ela vem por trás, Jesus diz: não, não chega. Chega de você ficar escondida, marginalizada. Não, eu quero te dar protagonismo. Eu quero olhar para você. Eu quero te respeitar. Eu quero restaurar a sua dignidade. E veja que não tem nada a ver com a cura o olhar para. Porque o texto diz que na hora que ela toca, ela já está curada. Biologicamente já está tudo resolvido. Está tudo certo. Vai para casa. Não, não. Para Jesus, o biológico é importante, mas tão importante quanto é curar e sarar a alma daquela mulher. Porque enquanto ele não sara e cura a alma daquela mulher, talvez ela continue com esse espírito de indignidade, e as pessoas continuem a marginalizando, e ele quer mostrar: não, não, não. No reino de Deus, assim como os pequeninos têm prioridade, deixa eu lhe dizer uma coisa: no reino de Deus, as pessoas que parecem indignas chegam na frente. Afinal, foi o próprio Jesus que disse que as prostitutas chegam primeiro que eu e você. Não sou eu que disse, é Jesus que disse. Então Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não, não, vem para cá. Eu quero que você tenha protagonismo. Eu quero que as pessoas saibam quem você é. No texto que a gente lê, essa mulher não tem nome. Uma mulher com fluxo de sangue. Qual é o nome dela? Como ela se chama? Ninguém nem sabe. Então Jesus não quer apenas dar um nome, Jesus quer dar um rosto para ela. Jesus quer dar para ela, de alguma maneira, um lugar importante na sociedade, um lugar importante no reino dos céus, um lugar que sim, é igual a todos, que olha nos olhos para o Filho de Deus. Em outras palavras, Deus encarnado olha nos olhos para aquela mulher. E eu tenho a impressão que em tempos onde olhar para a mulher às vezes é tão triste, onde algumas vezes expressões como fraquejada, eu olho para a Lisa e falo: meu Deus, que fraquejada linda que eu dei, glória a Deus. Em tempos onde o olhar para a mulher é tão vil, para não falar outra palavra, Jesus trilha outro caminho, trilha outro jeito, um sinal de enorme respeito que restaura toda a dignidade. Jesus entende, percebe e mostra para todos e todas que a dignidade humana é algo inviolável. Desde o momento que nós nascemos e viemos ao mundo até o dia em que morremos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: você é seguidor do Cristo? Você se diz cristão? Então coloque uma coisa na sua cabeça: a dignidade humana é algo inviolável. Não importa diante de quem você está, não importa o quão diferente essa pessoa é de você, não importa se o sexo dela é diferente do seu, ela tem os mesmos direitos que você, e aqui eu estou dizendo sim, para barbudos como eu, não importa. Nós precisamos entender, compreender que esse é um processo inviolável e é um processo do reino de Deus. Essa não é uma condição apenas para nós, homens, machos, héteros. Não, essa é uma condição para todos e todas, sem exceção. Sem exceção. A cura biológica já estava concedida, mas Jesus mostra que há algo ainda a ser tratado. Jesus mostra que a esfera da subjetividade, a esfera da alma, é tão importante quanto as questões do corpo. Tão importante quanto. Ele não quer que ela fique daqui por diante, indo por trás.
Não. Ele quer devolver a ela vida e vida em abundância. E aqui há um sinal importante, porque essa não é uma história apenas a essa mulher lá. Essa é uma história para Patrícias, Marias, Joanas, Claras, Pâmelas e por aí vai. E essa também é uma história para barbudos como eu, Will, Pedro, João, José, começar a parar e perceber que o Espírito de Deus tem outro caminho. Eu não sei se vocês se deram conta, mas os barbados que andavam com Jesus falaram para ele assim: Senhor, você está maluco, tem um monte de gente aqui te apertando. É sério mesmo que você... Jesus, anda. O importante mesmo é a gente aqui, ó, é nós. Nosso gueto aqui, não estamos fechados, é nós. Jesus fala: não. Não entenderam nada ainda. O importante é quem precisa de um olhar. O importante é o processo da busca da equidade. O importante é a diluição da desigualdade. Isso é importante. Não sei você, mas para mim isso é uma coisa divina. Linda. E como diz o pastor Ricardo, perderam uma ótima oportunidade de dizer glória a Deus. Segunda coisa, a compaixão de Jesus pode nos curar do mal. Curar o mundo em que vivemos, a sociedade que eu e você participamos e somos agentes. Porque quando a gente pensa em curar do mal, a gente coloca no mal uma entidade. Mal não está aqui, né? Mal está lá. Está aí. Aqui não. Mal está aí, ó. Quanto mal tem aí? Aqui não. E é importante olharmos para esse processo, porque a compaixão de Jesus pode nos curar do mal. Qual mal? Eu, como agente social, carrego. No caso da mulher que foi pega num vacilo, num adultério, ele também olha nos olhos. Coisa linda. Jesus sempre olha nos olhos. Aí também ele olha nos olhos. Mas ao invés de fazer como os homens machos fizeram, de deixá-la ali, porque já não servia mais para destilar o ódio, porque aquele objeto ali não servia mais para nada, afinal, agora, do que adianta? Não vamos poder tacar pedra? Então, ao invés de deixá-la ali, Jesus levanta, a coloca de pé e a faz seguir sua história. Eu não sei se você se deu conta, mas no texto que a gente leu, diz que Jesus se levanta e olha para ela. Sabe o que é isso? Fica de pé também. Levanta também. Está caída. Levanta. A frase: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, gera um choque de realidade. Que choque maravilhoso. Essa frase, de alguma maneira, ela é um clarão de consciência. Vou fazer até aqui um trocadilho, uma brincadeira, como a galera, a molecada, os jovens fala: isso é uma pedrada. Eles vêm dizendo o seguinte: Senhor, a lei diz para atacar a pedra em quem tem tal crime. Aí Jesus de fato dá uma pedrada. Toma. É mesmo? Então, deixa eu dizer outra coisa para vocês. Então, deixa eu apresentar um outro caminho para vocês. Então, deixa eu apresentar uma outra proposta para vocês. Porque, afinal, se tem alguma questão aqui de erro, de vacilo, sim, está certo, vamos tratar. Mas vamos tratar isso com integridade, sem hipocrisia? Porque me diga uma coisa, onde é que está o macho alfa dessa história? Onde é que ele está?
Ele não aparece. E aí sim, de novo, há uma grande questão hipócrita, misógina, desculpa a expressão, suja. E tenho para mim que o reino de Deus nada tem a ver com essas questões. Nada, nada. Jesus dá uma pedrada, dá um checkmate, faz de fato ter um clarão de consciência. Aqueles homens, mas não só aqueles homens, aquela sociedade de novo, preste atenção, cai a ficha. Aqui pronto, a molecada mais nova não entendeu nada, cai a ficha, faz download. Sacou? Jesus apresenta um outro jeito. Ele apresenta aqui uma proposta que valores éticos. Ele apresenta uma proposta de valores éticos para uma sociedade que está presa em seus protocolos morais e perversos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, valeu lá atrás e vale hoje. Jesus apresenta uma proposta de valores éticos para uma sociedade que muitas vezes está presa em seus protocolos morais perversos. Jesus não quer sacrifício, Ele deseja misericórdia. Esse é o pedido de Jesus. Em outras palavras, Jesus apresenta a salvação dos recalques, das repressões demoníacas que muitas vezes nos tomam. Nos apresenta uma salvação da nossa infantilidade. Agora, se você precisa de um Deus machão, todo-poderoso, que castiga e faz acepção de pessoas, porque é isso que o texto mostra. Há uma acepção. Para uns, tudo. Para outros, nada. Se você é essa pessoa que precisa desse Deus, desculpa lhe dizer, mas a sua espiritualidade não produz vida eterna. Pode produzir, sei lá, um monte de coisa. Mas vida eterna? Na verdade, o que a sua espiritualidade produz são pedras de tropeço para que as pessoas caiam num processo infernal. E deixa eu lhe dizer, você também vai cair. Porque você, enquanto ser humano, nós, enquanto humanos, somos precários. Nós não estamos completos. E esse processo tão encaixotadinho, cheio de perfeição e poder, é algo que, desculpa, não contempla eu e você. O que contempla eu e você é algo chamado graça, que é inclusive algo assustador. Porque não importa o que eu faça ou deixe de fazer. E aliás, toda a humanidade, não importa o que façam ou deixe de fazer, ela alcançou. Então, se o seu Deus é esse machão, desculpa lhe dizer, está tudo certo, eu vou respeitar. Mas nada tem a ver com Jesus. Não coloque essa responsabilidade em Jesus. Não faça isso. Ele não merece. Não faça isso. A proposta de Jesus é outra. A proposta de Jesus, Ele nos mostra que é uma espiritualidade que, ao invés de castigar, levanta. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade que, ao invés de abraçar o ódio, destila compaixão. A espiritualidade de Jesus não é aquela que põe lenha em neuroses machistas, mas viabiliza de fato a equidade. Essa é a espiritualidade do Filho de Deus. Não tem nada a ver com alguns processos que muitas vezes escuto por aí, dita inclusive de púlpito de algumas igrejas.
Para eu finalizar, quando observo essas duas histórias, vejo em Jesus, o Filho de Deus, uma impressão, um jeito, um movimento, uma atitude cheia de ternura para com as mulheres. Posso te dizer uma coisa, mulher, o seu lugar, o que você vai fazer, é o que você quiser, sabe por quê? Porque o olhar de Jesus, de Deus, para você é cheio de ternura. Ele não olha para você como alguém inferior. Não, 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 não. Você não é uma fraquejada. Você é uma das coisas mais lindas que há na existência. Aliás, eu preciso dizer que sou muito grato por ter você, mulher. Porque eu não sou filho de chocadeira. Porque só estou aqui. Porque inclusive antes de vir aqui, passei na casa da minha mãe para tomar um café com ela. Eu só estou aqui porque uma senhora chamada Maria Júlia me carregou durante 9 meses, me conduziu durante toda a minha história. E se hoje eu tenho um pouquinho de dignidade, eu devo a ela, porque ela me apresentou o rosto de Deus. Fraquejada, misericórdia, não é. A dona Júlia, de fato, é a expressão mais potente que Deus me mostrou aqui entre nós. E tenho a impressão que você também tem essa expressão muito perto de você. Quanto respeito, quanto amor, quanta compaixão. Jesus, o escolhido Filho de Deus, nos mostra um caminho cheio de verdade e vida. Por isso, é exatamente por isso, que eu sigo dizendo toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Porque o processo é muito diferente. Compaixão, essa é a resistência do Filho de Deus. Onde há processos tortuosos, cheios de ódio, cheios de raiva, misóginos. Ele diz e fala o seguinte: oh Jesus, isso aqui é respeito. A vida exige respeito. Não importa quem está do outro lado, não importa. A vida exige respeito. Se você quer um mundo melhor, vá e faça o mesmo. Tenha a mesma atitude de Jesus. A mesma. Quando lhe apresentarem uma espiritualidade que não caminha por essa trilha, se você quiser seguir, tá certo, eu vou te respeitar. Vou ficar triste, mas eu vou te respeitar. Mas, por favor, não diga que isso tem a ver com Jesus de Nazaré, porque nada tem a ver. Então, se você quer um mundo melhor, siga os seus passos nessa trilha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fique em pé que eu quero orar com você.